Nosso assunto agora é endividamento do produtor rural. O produtor que teve problemas de safra, enfim, problemas que o levaram a contrair dívidas. E, em função disso, ele pode recorrer a um instrumento chamado recuperação judicial. Nós trouxemos um advogado especialista para falar desse assunto, o Dr. Leonardo Flores Sorgato, que está aqui conosco. Tudo bem? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham aqui no Mais Pecuária. É um prazer estar aqui a seu convite. Muito obrigado. Doutor Leonardo, qual é a diferença entre recuperação judicial e falência? Vamos lá, Zaidan. Essa é uma pergunta que normalmente nos fazem, porque quando alguém pede recuperação judicial, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é: puxa, aquele cara faliu. E uma coisa não tem nada a ver com a outra efetivamente. O Instituto da Recuperação Judicial ele é absolutamente diferente da falência. A falência ela tem por maior premissa retirar aquelas empresas que já não têm mais viabilidade do mercado. Então, como que se faz isso? Todo aquele patrimônio que foi constituído pela empresa ao longo dos anos da sua atividade, eles são vendidos e com o produto dessa venda são alienados para pagar todos os credores que for possível dentro daquela venda. Já a recuperação judicial, por outro lado, ela tem por principal objetivo manter a empresa ativa no mercado. Então, qual que é o grande e principal objetivo da recuperação judicial? É manter os empregos, manter a atividade tributária, manter todas aquelas fontes e aquela cadeia de riqueza que gera emprego, gera tributo e gera riqueza para a sociedade. Então, enquanto a falência visa extinguir empresas, a recuperação judicial visa mantê-las, e isso serve também ao produtor. A recuperação judicial para o produtor rural, vamos falar de CPF. E CNPJ também, porque tem várias empresas rurais que podem estar endividadas. Essa recuperação é diferente desse instrumento em outros setores? Na verdade, o Instituto, a recuperação judicial, a lei é idêntica para os dois. Ela vale para as duas situações, tanto para a indústria, o comércio, como para a produção rural, o agronegócio em geral. O que difere uma da outra, na realidade, são alguns documentos que têm de ser apresentados quando você formula aquele pedido no judiciário. Mas, essencialmente, processualmente, é idêntico. Outra coisa que difere uma da outra é que, na realidade, a indústria já se vale da recuperação judicial há 15, 17 anos. Então, deu uma crise, o empresário vai lá e pede recuperação judicial e volta a reerguer seu negócio. Já o agronegócio ainda está engatinhando nesse quesito, porque só apenas agora nos últimos 2 anos é que a lei trouxe a possibilidade de efetivamente ele se valer desse benefício da lei. Nas empresas, elas requerem a recuperação, não param, seguem tocando a sua atividade até como forma de ter dinheiro para pagar as dívidas, né? No caso do produtor rural, ele também não para. Não para. Ele vai tocar safras normalmente, a sua pecuária de corte também? Normalmente. O grande objetivo é que não pare. Tem que continuar produzindo. Se não produzir, é caso de falência. Então, na realidade, o Instituto ele vem para que consiga continuar produzindo. Ele é um instrumento, um guarda-chuva, a gente fala, para se cobrir das dívidas. Então, através dele, você consegue reestruturar aquelas dívidas que você já não conseguia mais negociar normalmente com os credores, que já não tinham mais intenção em negociar com você. Fazendo esse plano de reestruturação, você paga da forma que cabe dentro do seu orçamento e, com isso, você consegue engatilhar a sua atividade para que ela se reerga e consiga se manter no mercado. O grande ideal da recuperação judicial é prosseguir produzindo. Se parar de produzir, é falência. Aí não tem como fazer dinheiro, né? Exatamente. Quais são as situações mais comuns que levam a um pedido de recuperação? O endividamento no agro ele é totalmente diferente do endividamento industrial. O endividamento industrial, normalmente, ele começa com uma infinidade de ações trabalhistas. O empresário começa a sentir dificuldade e acaba pedindo a recuperação judicial. Por outro lado, no agronegócio, a escassez de chuva, o excesso de chuva, uma alta do custo da produção, tudo isso acaba por impactar diretamente na atividade do empresário rural, que por vezes já não consegue mais
pagar o custo da sua produção com aquele financiamento que obteve com o banco, ou com as casas bancárias, instituições que lhe auxiliam a financiar. Uma vez que acontece essa quebra, os juros começam a deixar de ser pagos e aí por diante o endividamento começa a ficar galopante, né? E é aí que a recuperação judicial pode ser uma baita alternativa para colocar esse cara de novo nos trilhos e prosseguir com a atividade dele sem sofrer maiores máculas na própria produção. Enquanto durar o pedido, ou esse instrumento, né, que é a recuperação judicial, não sei quanto tempo, o senhor podia falar para nós, em média, quanto tempo dura uma recuperação judicial, enquanto ela durar, ele pode recorrer aos bancos para financiar safras futuras? Esse é outro questionamento que é muito interessante. O empresário e principalmente o pessoal do agro ainda é muito resistente em relação à recuperação judicial, justamente pelo medo de perder a capacidade de financiamento da safra, né? Mas a própria lei, agora em 2020, tratou de regulamentar algumas questões. E uma delas, né, na verdade, foi a possibilidade de instituições financeiras continuarem financiando a safra e se beneficiarem com esse financiamento. Então, o que acontece? A instituição financia e ela recebe antecipadamente a todos os demais credores aquilo que ela financiou. Também traz segurança jurídica, porque a instituição financeira ela pode penhorar alguns ativos do empresário rural para garantir o pagamento da própria dívida. Então, ela tem a segurança de que vai receber, ao final, aquele financiamento que concedeu. Então, assim, a grande perspectiva em relação ao financiamento é que também o mercado tem mudado. E o mercado, quando se depara com uma crise, ele mesmo trata de reorganizar e oferecer linhas de créditos diferente para quem precisa superar essa crise. Então, assim, em relação ao financiamento, não tem sido mais um obstáculo para pedir a recuperação judicial. Pode pedir com tranquilidade que você vai continuar financiando a sua atividade. O produtor, no caso, ele recupera o capital que ele perdeu no processo? Na realidade, a recuperação ela não tem o viés de recuperar capital, mas sim de reestruturar a dívida, de forma que ela possa caber dentro de uma possibilidade de pagamento do produtor, né? E com isso pode ocasionar de diminuir esse passivo, e com a diminuição desse passivo, você ter um ganho de capital. Mas o instrumento ele tem por objetivo reestruturar o pagamento das dívidas. Às vezes, e aqui no estado a gente tem alguns casos, alguns produtores conseguiram reduzir tanto as suas dívidas que, na verdade, eles capitalizaram o negócio. Mas o princípio básico é pagar as dívidas. Como é que fica o capital de bens já adquiridos e os bens que ele, porventura, for adquirir durante o processo de recuperação? Quem é que toma conta? Ele tem autonomia para cuidar disso? Autonomia total. Ele não perde a administração da sua empresa ou da sua atividade rural. Ele continua tocando a sua atividade como vinha fazendo antes do pedido de recuperação judicial. O que acontece é que, em relação ao patrimônio, nada pode ser alienado sem uma decisão judicial que conceda essa alienação, autorize essa alienação. Então, não pode vender, por exemplo, uma fazenda, a não ser que se torne improdutiva e ela vá capitalizar o negócio para outra fazenda, o juiz vai autorizar essa venda, mas precisa de uma autorização judicial. Aquilo que for adquirido também não pode ser objeto de penhora, constrição, os credores não conseguem tomar. Todos aqueles equipamentos que fazem parte do arsenal da produção também não podem ser vendidos por dívidas anteriores à recuperação. Então, isso traz muita segurança para que se prossiga produzindo, né? Porque você consegue produzir de maneira tranquila, sem aquela problemática de alguém te cobrando por trás e tomando seus bens. Quanto tempo dura um processo de recuperação? Pergunta complexa, viu, Zaidan? Eu tenho uma outra complexa também. Pergunta muito complexa, porque assim, o processo ele foi criado para durar 2 anos. Mas, por exemplo, em Campo Grande, nós temos juiz especializado em recuperação judicial. Todas as recuperações judiciais que entram hoje no estado, elas vêm para a comarca de Campo Grande e esse juiz, que é especializado nesse instituto, é quem toca esse processo.
Em outros locais, a gente infelizmente ainda não tem um aprimoramento, né? Pessoas que saibam conduzir adequadamente esse processo, porque ele é diferente de um processo comum. Então pode demorar alguns anos. Mas a expectativa hoje de uma recuperação, dando tudo certo, é que dure de 2 a 4 anos. Esse é o prazo mínimo, assim, por dizer que uma recuperação hoje dura no judiciário. Se durante o processo de recuperação, o instrumento, como o senhor fala, né, a propriedade for invadida, como é que fica esse imbróglio? Isso não muda em relação ao que é hoje. Se a propriedade acabar sendo invadida, movimento do MST, indígenas, enfim, aqueles que eventualmente venham a causar algum tipo de prejuízo, a própria lei costuma conceder mecanismos para tirar esse pessoal de lá. Então, o esbulho possessório, né, por assim dizer, o esbulho, a invasão da propriedade, ela continua sendo regulamentada, da mesma forma como o Código Civil trata. Porém, o juiz da recuperação judicial é quem vai cuidar disso e, com certeza, por se tratar de um levantamento da empresa rural, ele vai conceder muito mais rápido a liminar para retirar esse pessoal de lá. Muito bem, estou conversando aqui com o doutor Leonardo Flores, advogado especialista em recuperação judicial. Eu ouvi hoje, doutor Leonardo, até me preparando para essa entrevista, que tem muitos produtores que requerem uma recuperação, consegue, daí a pouco requerem uma segunda, terceira. É comum isso? Como é que a justiça vê isso? A própria lei também trata de regulamentar os pedidos de recuperação judicial. Como que ela faz isso? Ela criou mecanismos que você pode pedir a recuperação judicial de tempo em tempo. Você não pode fazer um novo pedido se não superar o prazo de 5 anos. Então, dentro de 5 anos, se concedida uma recuperação judicial, você leva pelo menos mais 5 para poder pedir a próxima. Não pode ser reiterado o pedido um na sequência do outro. Infelizmente, né? Muito bem, doutor Leonardo, agradeço a sua presença aqui. Foi um prazer. É um assunto para a gente abordar em outras ocasiões também. Eu sou um apaixonado pela recuperação judicial. Todas as vezes que você me convidar para vir aqui, eu vou estar à disposição. E a nossa meta é disseminar para todos aqueles que precisem da recuperação judicial para que possam se valer dela e continuar exercendo as suas atividades aí sem maiores prejuízos, né? Eu te agradeço o convite, viu, Zaidan? Muito obrigado. Agradeço a todos, ao público em geral. Agradeço a todos. Eu te agradeço e já fica aberto o convite. O senhor vai voltar aqui para a gente falar mais desse assunto. Com certeza.